A gente volta a falar com ele, vamos ver se a gente está ouvindo agora. Bom dia. Bom dia, vocês me ouvem? Agora Agora sim, sim. estou te ouvindo perfeitamente. Subsecretário, seja bem-vindo ao Central 98, um tema que a gente sempre fala aqui, muito recorrente, né? Falar dessas melhorias, dessa expectativa do transporte público. E a gente fala muito de Belo Horizonte, recebe também muitas participações da região metropolitana. Como é que foi esse encontro? Conta um pouquinho para a gente aí, o que é a expectativa, o que a gente pode esperar aí para frente. Bom, nós tivemos uma reunião ontem com o superintendente de mobilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, André Dantas, para poder aproximar. A gente tem muita interface entre o transporte metropolitano e o transporte municipal da capital, da principal cidade do estado de Minas Gerais, e a intenção da reunião foi aproximar as nossas equipes, para essas denúncias recebidas tanto no transporte metropolitano quanto no transporte municipal possam caminhar de forma articulada entre esses diversos entes para que a gente possa apresentar soluções eficazes e tempestivas para os usuários. Subsecretário, bom dia. João Henrique do Vale. Subsecretário, você falou aí dessa integração, né, que vocês visam para trazer melhorias para os usuários. E quais são as principais reclamações? Seriam os horários que não estão condizendo da região metropolitana com os ônibus da capital? Sem dúvidas, a gente tem, quando a gente fala da interface entre o transporte metropolitano e municipal, a gente tem esse descasamento que por vezes acontece entre os ônibus metropolitanos e os ônibus municipais, principalmente em relação ao quadro de horários, mas especificamente aqui na realidade metropolitana, a gente tem reclamações especialmente em relação à superlotação, descumprimento de quadro de horários e estado de conservação dos veículos. Essas são as nossas principais reclamações recebidas no 162, dígito 9 da Ouvidoria Geral do Estado. E a gente já pode ter essas melhorias, porque a gente, né, até voltando um pouco, subsecretário, a gente está tendo muitas reclamações, a gente chegando aqui para a gente, talvez por causa dessa situação de Belo Horizonte, né, com o WhatsApp ativo da prefeitura, a gente também vem recebendo muitas reclamações por parte dos ônibus metropolitanos, principalmente nos horários, porque Belo Horizonte está nesse momento com os dias úteis, né, o funcionamento normal durante a semana e no transporte metropolitano a gente tem o horário de férias. Então a gente está tendo muita reclamação nesse sentido. Vai ter alguma mudança prevista para os próximos dias em relação a isso? A gente faz reuniões semanais com os concessionários de ônibus para poder ajustar o quadro de horários, né? Só para você ter uma ideia, esse ano a gente já fez mais ajustes do que no ano inteiro do ano passado e também em 2020. É importante dizer que o quadro de horários de férias ele é estabelecido no mês de julho por uma diminuição de demanda natural que existe em função principalmente do funcionamento das escolas e universidades e que tem o objetivo de ajustar a demanda à oferta que é realizada, especialmente para que a gente não incorra em custos adicionais que depois serão repassados para a tarifa. Mas, sem dúvida alguma, caso a gente identifique, como fazemos diariamente, suboferta de ônibus, principalmente descumprimento de quadro de horários, nós estamos atuando energicamente para poder regularizar esse serviço o máximo possível para a população. Fajardo, como é que é feita essa fiscalização quando a gente fala, por exemplo, aí de ônibus que não passa no horário, né? A gente sabe que tem aplicativos aí que você consegue ver o ônibus em tempo real, da superlotação também, de saber que aquele veículo em determinado momento ele estava com mais passageiros do que o permitido. Como é que é feita esse monitoramento dessas denúncias recebidas para a gente ter um dado concreto que possa ser passado para as empresas e posteriormente cobrado? Perfeito. Nós temos alguns tipos de fiscalização que funcionam nesse caso. Primeiramente, uma fiscalização ativa dos fiscais do Estado, que fazem um revezamento entre as principais estações, pontos de ônibus, para que a gente possa acompanhar de perto esses descumprimentos. Mas a gente também tem outras duas formas. Primeiro, um programa que o Estado inaugurou, que é o RMBH Fiscaliza, em que os municípios se conveniam ao Estado para poder ajudar nessa fiscalização na ponta. Afinal de contas, é nos municípios que efetivamente esse descumprimento acontece. Então, nós temos aí com 9 prefeituras já a celebração desses convênios para esse compartilhamento de esforços na fiscalização do transporte metropolitano e municipal de lado a lado. E, de outra forma, nós temos também os usuários fazendo as suas denúncias pelo 162, dígito 9, pelo MGAPP, para que a gente possa fazer esse acompanhamento do descumprimento do quadro de horários e a fiscalização e multa dessas empresas por esse descumprimento. Eu gosto de reforçar que nós temos alguns tipos de problemas que precisam ter atuação sintonizada. De um lado, ajuste dos quadros de horários e de outro, a fiscalização desse cumprimento para que a oferta de fato possa chegar na ponta.
Fajada, a gente está vendo essa situação em Belo Horizonte, da discussão entre as empresas e a prefeitura, de novos contratos, novas formas de concessão. Na grande BH, na região metropolitana, a gente tem também conversas em relação a isso, porque a gente conversa com as empresas falam que é uma cultura no Brasil a forma como foi assinado esses contratos. Por quê? Porque as empresas recebem apenas as passagens, né? O número de passageiros entrou ali, pagou a passagem, somente esse valor vai para as empresas. E aí a solução em Belo Horizonte foi essa questão do subsídio por um ano, para depois fazer essa repactuação, né, dos contratos aqui da capital mineira. Você pensa algo parecido aqui na grande BH? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a discussão na região metropolitana ela tem uma discussão anterior que já está sendo capitaneada pelo governo do estado em conjunto com as concessionárias de revisão desses contratos de concessão, porque nós temos uma janela muito importante agora no final do ano, que é de renovação desses contratos pelos próximos 15 anos. Na verdade, existe uma prorrogação automática, o contrato, o tempo total dele é de 30 anos, e agora nessa janela de 15 anos existe essa oportunidade, essa janela de oportunidade para que a gente possa revisitar os termos desses contratos. Então, nós temos hoje uma mesa de negociação que está ambituada, né, no Tribunal de Contas do Estado, em que toda semana a gente se reúne com os concessionários para poder rediscutir esse contrato, inclusive novas formas de financiamento. É claro que a gente entende que hoje o usuário ser o único pagante é de fato algo preocupante, especialmente em tempos de restrição econômica e também oscilações de demanda muito significativas, mas a gente também precisa discutir as formas de financiamento e as contrapartes desse financiamento, caso eles aconteçam. É essa discussão que a gente está tendo hoje com os nossos concessionários para poder ter um modelo, primeiro, que cobre eficiência, desempenho, qualidade do serviço e, de outro lado, segurança jurídica para as empresas e estabilidade na forma de remuneração, para que a gente não sofra esses solavancos que de fato acontecem com a dinamicidade da vida, do ano, da pandemia, enfim, a gente tem esses problemas também. E a gente pode falar de alguns modelos, qual que está sendo estudado? Seria um parecido com o Belo Horizonte, com o subsídio aí, com essas contrapartidas com aumento de viagens, número de ônibus circulando pelas vias? Bom, eu não conheço o modelo que Belo Horizonte adotou no detalhe, sem dúvida nenhuma, não é uma circunstância pontual a que o governo do estado quer apontar, né, que a gente quer liderar. A gente quer, de fato, fazer uma revisão total, inclusive na forma como esse financiamento pode se dar e quais são aí os indicadores, os baluartes desse desempenho do contrato que vai ser a contraparte por parte das concessionárias. O que a gente vem pensando muito hoje, a gente está nesse exercício de benchmark, de debater essas ideias hoje no governo do estado, é de se ter, de fato, uma parceria público-privada, uma concessão de serviço público que, de um lado, cobre eficiência, deixe para o setor privado apresentar soluções que ele próprio pode buscar no mercado, né, e se organizar para poder apresentar essas soluções, e de outro, que o poder público cumpra e fiscalize a qualidade do serviço e os indicadores de desempenho dessa concessão. Hoje nós temos na concessão do transporte metropolitano 4 indicadores de desempenho que na nossa avaliação não refletem o critério, como que nós deveríamos efetivamente controlar a qualidade do serviço. Então o objetivo é que a gente possa ter essa revisão total desses contratos em relação ao compartilhamento de riscos, indicadores de desempenho, o que nós podemos controlar a qualidade desse serviço e, de outro lado, discutir fontes de financiamento, sejam subsídios públicos, sejam fontes alternativas que hoje se discutem, projetos de real estate, projetos de financiamento de parte a parte, para que a gente possa, de fato, trazer uma estabilidade econômico-financeira para essas concessões, para que elas não sofram os solavancos tarifários que, de fato, podem gerar a diminuição da qualidade do serviço, ainda que o Estado esteja o tempo todo buscando manter a regularidade e a universalidade do serviço ofertado. Fajardo, uma coisa que a gente fala muito aqui, até porque a gente recebe muitas, né, cobranças aqui dos nossos ouvintes, é em relação à integração do sistema aí da região metropolitana com Belo Horizonte. Muita gente, né, que mora nas cidades da região metropolitana, vem trabalhar em Belo Horizonte, se desloca para cá, é um procedimento comum e as pessoas falam, não tem uma integração, a gente ainda não utiliza o mesmo cartão, por exemplo, para a capital e para as linhas metropolitanas. Tem algum avanço nesse sentido? A gente pode ter essa expectativa de ter um sistema integrado, um cartão único aí para frente? Nós do governo do estado estamos desenvolvendo o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem aí cenários para 2027, 2035, 2045. Então, curto, médio e longo prazo, para que a gente possa planejar qual que é a região metropolitana que nós queremos no transporte coletivo para os próximos anos. Sem dúvida nenhuma, a integração tarifária é um caminho a ser buscado,
é um caminho que nós precisamos pautar, que nós estamos discutindo com os nossos concessionários, mas que ela precisa vir acompanhada da integração operacional e também da forma de governança desse modelo de integração tarifária. Então, para isso, nós estamos hoje colocando essas discussões em pauta dentro do nosso planejamento, discutindo também com os municípios, começando pilotos com alguns municípios, para que a gente possa, instituindo esses mecanismos de governança, de segurança, para que o concessionário também receba a tarifa justa por essa integração e o usuário possa se beneficiar desse cartão único, que a gente possa construir esse modelo que nós queremos para a região metropolitana. A gente tem uma proposta que vai ser apresentada agora no segundo semestre, nós já apresentamos ela em alguns fóruns, mas que a gente vai divulgar publicamente no segundo semestre, e o objetivo é que a gente possa fazer essa validação com todas as prefeituras, inclusive com a capital, de qual é a região metropolitana que nós queremos. Não é, sem dúvida alguma, algo para o curto prazo, porque demanda essa reestruturação, inclusive nos nossos contratos metropolitanos, e também nos contratos que estão sendo colocados pelos municípios, que cada um está vivendo o seu momento aí de renegociação e de inovações desses contratos, mas a gente precisa, sem dúvida alguma, de ter uma perspectiva, um planejamento e um passo a passo de como alcançar essa realidade que tudo queremos. Central 98 recebendo o subsecretário de Transportes e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Gabriel Fajato, falando para a gente, então, sobre essas reclamações em relação ao sistema oferecido, integração com a capital. Secretário, obrigada demais pela presença, pela participação, portas sempre abertas aqui no Central 98. Eu que agradeço, fico à disposição e reforço a necessidade dos usuários estarem em constante contato com o governo do Estado para que a gente possa melhorar o serviço prestado na região metropolitana. Obrigado. Obrigada e bom trabalho.